Até quando você vai ficar fazendo terapia? Ha! Olá, eu sou a Lidiane aqui do canal Consciência Espiritual e Terapias e hoje eu vim falar com você sobre essa dúvida que às vezes aparece na mente da pessoa. Vai ficar fazendo terapia até quando? Até quando você vai? Faz um procedimento, volta, acontece tudo de novo. Passa um tempo, fica tudo numa boa. De repente, as coisas começam a melhorar e despenca. Volta, às vezes, para uma situação, às vezes, muito pior, né? Ou não, ou só não chega aonde queria chegar. O que que acontece? Estava conversando com algumas clientes, né? E isso foi um assunto que nós discutimos muito tempo. Olha, eu vim, fiz e tal. E agora, né? Eu faço de novo, faço de novo. E a gente sabe que esse autocuidado, esses procedimentos de autocuidado, de limpeza energética, de proteção, de terapia, principalmente quando são fundamentadas em traumas, em vícios, em situações de dependência, onde a pessoa precisa de um acompanhamento, então você vai ficar por um tempo. Na terapia psicanalítica, você tem alta. Então, aquele problema foi resolvido, ok. Mas hoje em dia, não se está tratando somente os problemas de ordem emocional. As pessoas têm buscado tratamentos terapêuticos também para a mudança de vida. Elas querem o quê? Uma boa condição financeira, segurança, conforto, um bom relacionamento. Querem se sentir bem no emprego em que estão ou fazer uma transição de carreira. Então, tem muita coisa envolvida dentro desse processo de se colocar em terapia. E nós colocamos que, dentre todos esses fatores que englobam a terapia, né, seja ele os campos que nós trabalhamos, existe também a questão da consciência, da mente, né? O corpo físico, ele é quem reage a tudo, né? É onde nós percebemos quando os nossos outros corpos sutis já estão gritando, mas o nosso campo mental, ele é quase esquecido. E eu falo que a mente, ela é assim uma ferramenta perigosíssima. Porque justamente ela fica ali, é onde fica o ego, né, da psicanálise, né? O inconsciente. E falando nesse inconsciente e do perigo que ele oferece, justamente para essa estabilização, para esse fluir, para esse sair desse ciclo de ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta na vida. Nós começamos a fazer algumas pesquisas, análises, observar e vimos que dentro do tratamento que nós estávamos oferecendo, se nós não oferecêssemos uma ferramenta que tratasse também o mental, essas pessoas iriam ficar como se fossem escravizadas do tratamento, tendo que voltar a toda hora. E por que isso acontece? Porque existem padrões enraizados na nossa mente que determinam tudo o que acontece na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida, perdão, é vibração energética. O que nós vibramos, emanamos e recebemos. O mundo. Hoje, nós estamos vivendo aí um período de guerra, um período tenso. Aí tem gente que está aqui no Brasil e fala, não, mas aqui não está acontecendo nada. Nós bem sabemos que tudo o que acontece respinga. E outra, essa sensação de que o que acontece com o outro não acontece comigo faz parte da sua concepção de separação. A concepção de separação, ela vem fazer assim, é como se fosse dizer assim, ah não, é com o outro, não é comigo. Como se a sua energia não influenciasse o outro, a do outro não te influenciasse. Você acha que um país em guerra, né, um país não, no caso um mundo, né, e nós temos potências.
não vai gerar uma carga energética mundial para todos? De tensão, de violência, de tristeza, de dor, de sofrimento, de pânico, de medo, né? Quantas mães têm seus filhos aí que foram recrutados para ir, né, para essa guerra? Então nós não estamos imunes ao que acontece com o outro. Tudo reverbera. E mais que isso, nós somos seres energéticos. Independente da terapia que você usa, independente da frente espiritualista que você segue, nós somos seres energéticos. Deus é energia, o todo, a fonte criadora. Tudo foi criado com energia. Átomos, células, moléculas e nanopartículas. Dali veio se criando os seres e toda a nossa realidade. Então nós somos um conjunto de energia, mas é um conjunto da mesma energia. Não é a energia do fulano, a energia do branco, a energia do isso, a do oriental. Não, é uma única energia que cria tudo nesse planeta. E quando você vibra, você cria, porque você é partícula dessa energia. Então, por que é que você fica voltando toda vez para o seu tratamento? Porque você foi lá, vamos supor que você fez uma apometria, que você tinha um obsessor, né, lá no seu campo energético que ficava ali disputando a realidade com você. E você fez uma apometria e encaminhou o obsessor, né? E esse obsessor ele falava para você assim: não, não sai da casa da sua mãe não, que é mais confortável. Fica ali. Você não vai conseguir. Você não vai. Então assim, já tem ali, né, provavelmente a influência do que teve mais o obsessor. Então aquilo, conforme o tempo foi passando, foi criando o quê? Um pensamento, uma verdade, uma concepção mental, um paradigma. E você precisa tirar esse paradigma. O paradigma de que quando você era criança, estava estudando, você não aprende mesmo. Você não vai ser nada na vida. Sabe? Todo tipo de crença. E não precisa ter sido desferida diretamente para você. Essa crença que implantaram na sua mente, muitas vezes você ouviu, você ainda estava na barriga da sua mãe. Sabe, pessoas que engravidaram e de repente o marido perde o emprego e a mulher começa a ficar insegura, como é que eu vou criar essa criança? Como é que vai ser quando ela nascer? Ou tem muitas pessoas que engravidam e de repente o pai não assume e a pessoa fica ali, ela começa a sentir vergonha, medo, culpa. A criança está ligada no cordão umbilical energeticamente com a mãe, ela sente tudo que a mãe sente, ela sente tudo que o entorno está sentindo. Mas aí depois esqueceu. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do inconsciente, do subconsciente. Vocês sabiam que a nossa consciência, ela é assim, em níveis bons, 5% do que a gente é de verdade? Que tudo que a gente sabe conscientemente é no máximo 5% do que é o que a gente é de verdade. Que os outros 95%, isso é neurociência, estão escondidos no nosso inconsciente e subconsciente para nos proteger de dor e de sofrimento. Você já imaginou você ficar revivenciando todos os dias, todos os traumas que você viveu uma vida inteira? Isso é insuportável, isso é uma tortura. Então eles ficam lá, armazenados. Dói, guarda. Dói, guarda. A informação. E não só dor, a informação. Olha, Brasil é país de terceiro mundo. Aqui ninguém vai para frente. Tá guardado. Gente que nasce em periferia, no máximo vai ser gerente, nunca vai ser dono. Crescer. Tá guardado. Você nunca vai ter um casamento feliz. Veja sua mãe, sua tia, sua avó, tudo largado. Os homens tudo traíram. Tá registrado. É isso.
Então,